Olá, boa tarde. Nós começamos esta edição do Jornal do Parlamento falando sobre a sessão especial de abertura dos trabalhos do ano legislativo, realizada ontem com a leitura da mensagem do governador. Carlos Moisés da Silva destacou ações do primeiro ano de governo e falou dos desafios para 2020. A mensagem anual do governador na abertura da sessão legislativa está prevista na Constituição do Estado. Durante poucos minutos, o chefe do Poder Executivo afirmou na tribuna que o primeiro ano de governo serviu para arrumar a casa e, para isso, contou com o apoio dos demais poderes, destacando o papel da Assembleia Legislativa. Nos momentos necessários, as soluções foram encaminhadas em conjunto, tendo representantes de diferentes poderes, o Legislativo, aqui em especial, contribuindo para aprimorar propostas, sugerir projetos e defender posições importantes, colocando os interesses da sociedade catarinense acima dos interesses pessoais ou interesses corporativos. O governador também destacou o que considerou avanços na administração de Santa Catarina em 2019. Os avanços realizados em curto, mas intenso período se evidenciam fruto do trabalho de uma equipe técnica comprometida com resultados, destacando-se o esforço bem-sucedido em diminuir os déficits públicos, o empenho pela economicidade no uso do dinheiro público, a diligência em recuperar a capacidade de investir do nosso Estado naquilo que é necessário à população e, principalmente, o compromisso de resgatar esse valor intangível, mas inestimável ao nosso Estado, que é a sua credibilidade. Outro ponto destacado pelo governador foi o que ele chama de nova forma de governar. A burocracia que, por sua vez, tem dado lugar à simplicidade, contribuindo para aproximar o Estado da sociedade. Estamos mais ágeis com nossas entregas, pois estamos mais leves e organizados. E a inovação está se tornando cultura de governo. Inovação não apenas em tecnologia de processos, mas principalmente em uma nova mentalidade que nos leva a agir apesar dos desafios que encontramos. No discurso de encerramento da sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, afirmou que o parlamento vai aperfeiçoar a proposta de reforma da Previdência, debatendo com os servidores públicos estaduais os principais pontos. A reforma da Previdência aportou nesta casa, ao apagar das luzes do ano legislativo de 2019. A Assembleia, através dos seus deputados, de forma unânime, decidiu que a reforma não tramitaria em prazo curto, que era o que restava a nós naquele momento. Decidimos iniciar essa tarefa agora no mês de fevereiro. Depois da sessão, o governador Carlos Moisés da Silva defendeu a reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais em entrevista coletiva. Não se pode olvidar que nós temos um déficit de 4 bilhões de reais e nós não queremos acompanhar alguns estados que se inviabilizaram financeiramente com a piora desses números, né? Alguns deles aumentando 1 bilhão o déficit por ano. Nós queremos, na verdade, reduzir. O nosso governo não será beneficiado, nem a próxima gestão será beneficiada com a reforma que nós estamos propondo hoje. É um ato de responsabilidade dos deputados e do Poder Executivo, dos poderes envolvidos, de todos aqueles poderes envolvidos pela reforma da Previdência. O governador falou também sobre os desafios de 2020. Fazemos as entregas que foram todas anunciadas. O ano passado foi um ano de muitos anúncios, de muitas obras, com recursos próprios, inclusive frentes de trabalho importantes lançadas por todo o Estado. E essas obras, algumas delas iniciaram, outras estão em processo licitatório, então esse é um grande desafio. Na segurança pública, manter os índices que a gente tem apresentado, com diminuição da criminalidade, especialmente a criminalidade violenta, colocar em prática, fazer girar a nova política hospitalar catarinense, para que a gente colha resultados disso, que foi lançada no ano passado, que começa a funcionar agora este ano, com hospitais que nunca haviam recebido recursos públicos, recebendo em grande monta. No que diz respeito à educação, nós temos 1.071 escolas, queremos equipá-las todas, queremos atendê-las todas muito bem, através de processo licitatório. Nós sabemos que é individualizado esse processo, então esse é um grande desafio. O governador e outros integrantes do Poder Executivo enfrentam neste início de ano
um pedido de impeachment protocolado aqui na Assembleia Legislativa pelo defensor público Ralph Zimmer Jr. O advogado alega que o governo concedeu aumento salarial aos procuradores do Estado de forma irregular, o que teria provocado impacto de 8 milhões de reais aos cofres públicos. Na entrevista, Carlos Moisés da Silva falou que acredita no arquivamento do pedido. Confiamos no arquivamento pelo fato, inclusive, de não haver nenhuma ação do governo, da vice-governadora, enfim, e também porque entendemos que há fundamento para o arquivamento, não para o prosseguimento da ação. Muitos servidores públicos e autoridades estiveram na Assembleia Legislativa para assistir ao pronunciamento do governador Carlos Moisés. Acompanhe na reportagem. Servidores públicos de diversas categorias lotaram o hall da Assembleia Legislativa. As galerias do plenário também ficaram lotadas. Apreensivos com o texto da reforma da Previdência em tramitação na casa, sindicatos se reuniram para uma manifestação contrária à matéria. O principal pedido do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Santa Catarina é pela retirada do projeto que tramita em regime de urgência no Parlamento. Por isso, tem prazo de 45 dias para a tramitação. Os vários pontos nós seremos prejudicados em relação à atual forma de previdência. E uma das coisas que a gente discute é como tem a PEC paralela a 133, a PEC 133, a gente entende que primeiro deveria discutir a PEC 133 no Congresso Nacional, para depois se fazer a reforma, se por algum motivo ela seja necessária ainda. A leitura da mensagem anual do governador Carlos Moisés também foi acompanhada pelos representantes dos poderes. Os presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, além do Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, acompanharam a cerimônia e falaram sobre as perspectivas para 2020. Acho que o grande desafio é a gente sanar as contas públicas. A gente vem num quadro deficitário, né? E é muito importante que a gente tenha uma responsabilidade com a saúde fiscal e financeira do Estado. Então, acho que esse é o principal desafio. Isso passa pelo aprimoramento da gestão, pela mudança na cultura do gasto público. Enfim, é um ano desafiador. O maior desafio é enfrentar o congestionamento dos processos, né, na primeira e segunda instância. O faremos com base na governança e com base na gestão dos processos, na melhor gestão dos processos, enfrentando essas dificuldades com muito denodo, com muita administração interna e muita comunicação. O Congresso Nacional promoveu, no final do ano passado, uma série de alterações no Código de Processo Penal, que foi o chamado pacote anticrime, que trouxe uma série de atribuições para o Ministério Público. Então, o Ministério Público iniciou o ano buscando se estruturar para lidar com essa nova demanda, lidar com essa nova realidade e poder cumprir o papel de protagonista do sistema acusatório que a Constituição e o sistema processual penal lhe atribuem. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, conversou com a imprensa na tarde de ontem. Ele falou sobre o retorno das atividades do parlamento e as pautas que vão ser prioridade em 2020. Segundo ele, uma das pautas mais importantes deste ano deverá ser a votação da reforma da Previdência dos servidores públicos do Estado. A reforma deu entrada no apagar das luzes do ano passado e nós decidimos não tramitá-la naquele momento porque não haveria tempo de discutir com a sociedade, de modo especial com os segmentos envolvidos. Hoje nós vamos reunir os líderes e vamos traçar um calendário. O projeto tramita em regime de urgência e esse prazo vai ser respeitado. O presidente também falou sobre a tramitação do pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Protocolada no parlamento em janeiro, a representação poderá ou não ser arquivada antes da instauração do processo. O impeachment deu entrada através de um requerimento e, cumprindo o regimento, nós encaminhamos ao governador cópia desse documento. O governador tem prazo de 15 dias para responder, já o fez e, posteriormente, houve um aditamento a esse pedido de impeachment. Eu encaminhei à Procuradoria da Assembleia, que está analisando a matéria. Então, logo o retorno da Procuradoria, a presidência vai se manifestar. O Júlio Garcia também destacou como deve ser a relação entre o Poder Legislativo e o Executivo neste segundo ano de governo.
Da mesma forma, acho que a Assembleia se relacionou bem com o governo, com os demais poderes, houve um clima respeitoso entre os poderes. O governo era um governo inexperiente, a Assembleia teve que tomar algumas atitudes e decisões no sentido de contribuir com o governo e com Santa Catarina. Fizemos isso, fizemos bem feito, acho que a Assembleia teve um protagonismo importante no ano passado, não vai ser diferente esse ano. Nós esperamos que o governo tenha aprendido nesse primeiro ano e que possa dar a sua contribuição e fazer o melhor para Santa Catarina. E em reunião com os líderes das bancadas e blocos parlamentares ainda na tarde de ontem, o presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, deliberou que a reforma da Previdência do Estado deve ser votada pelos deputados até 24 de março. Em acordo com os líderes, foi decidido que a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência será votada em plenário antes do projeto de lei complementar sobre o mesmo assunto. A PLC tramita em regime de urgência por solicitação do Poder Executivo. Por isso, pelo prazo previsto no regimento interno da Assembleia, deveria ser votado até 28 de fevereiro. Mas o entendimento dos líderes é de que as alterações na Constituição devem ser aprovadas antes da lei complementar, pois sem as mudanças na Carta Magna, a legislação seria considerada inconstitucional. Por isso, o prazo final para a conclusão da votação da reforma será 24 de março. Entre as mudanças apresentadas na proposta de emenda à Constituição estão um aumento na idade mínima para aposentadoria voluntária dos servidores de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens, a mesma idade da reforma aprovada pelo Congresso Nacional. A proposta também prevê a transformação do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o IPREV, em autarquia ou fundação pública. Já o PLC altera a lei que trata do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado e estabelece idades diferenciadas para aposentadoria em algumas categorias, como professores, policiais civis e agentes penitenciários ou socioeducativos. Também estão previstas novas metodologias para cálculo da pensão por morte, regra de transição, novas regras para acúmulo de benefícios, entre outras mudanças. A expectativa é de que a PEC tenha sua admissibilidade apreciada já na reunião da próxima terça-feira da Comissão de Constituição e Justiça. Em instantes, você vai conhecer mais 2 projetos de origem parlamentar sancionados pelo governo do estado em 2020 e a série da TVA que mostra alguns setores e serviços oferecidos pelo parlamento catarinense. Nós já voltamos. A doula acompanha outras mulheres durante esse período da gestação, especialmente o trabalho de parto e o puerpério. Santa Catarina é um dos primeiros estados do Brasil a trazer a questão da doula em forma de legislação. Foi uma demanda da sociedade civil. Nós, mulheres, íamos para o plenário, para todas as sessões da Comissão de Saúde, com as crianças, com os cartazes. É uma bandeira das mulheres catarinenses. Acesse nossas redes sociais e conheça essa e outras bandeiras da Alesc. E nós continuamos conversando com os deputados sobre as propostas apresentadas em 2019, que foram aprovadas na Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governo do estado este ano. O deputado Luiz Fernando Vampiro teve 2 propostas aprovadas, uma na área da saúde e outra que libera recursos aos municípios em situação de emergência. A repórter Deluana Bus tem mais detalhes. Olá, durante o mês de janeiro, vários projetos que foram aprovados aqui na Assembleia Legislativa foram sancionados pelo governo e já estão valendo, foram transformados em lei. 2 deles são de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, com quem eu converso agora. Deputado, muito obrigada. Um dos projetos aprovados, ele fala sobre a publicação da lista de medicamentos distribuídos gratuitamente para a população pelo Sistema Único de Saúde, né? Como é que funciona esse projeto? Perfeito. Hoje, todo posto de saúde e também a farmácia popular, ou seja, a farmácia pública, ela tem a informatização como seu alvo, né? Tanto interligado com o sistema estadual e o sistema federal, há uma integração total e ela pode, obviamente, disponibilizar a lista atualizada de medicamentos que estão disponíveis nestes postos de saúde ou nessas farmácias. O objetivo fundamental é fazer com que o cidadão que se desloque até lá possa, de uma maneira mais rápida, entender de
que aquele remédio específico que ele está procurando, se está disponível ou não naquele posto de saúde. Às vezes ele precisa, obviamente, fazer uma caminhada ou algo nesse sentido, então o objetivo fundamental é esse, que ele possa disponibilizar eletronicamente a lista disponível no momento, naquela semana de medicamentos, e também de uma forma mais manual, através de uma lista pendurada no átrio, na recepção desse estabelecimento. Deputado, outro projeto de sua autoria que já está valendo é o que dispõe sobre a execução orçamentária de emendas parlamentares para os municípios que foram declarados em estado de emergência ou de calamidade pública, né? Como é que funciona? Perfeito. Isso veio de encontro, na verdade, às demandas aqui do gabinete parlamentar, dos deputados, né? Sempre quando há um desastre ou algo nesse sentido, uma calamidade, uma ventania, uma enchente, os prefeitos recorrem à capital. Isso é natural, seja Brasília ou seja Florianópolis. E eles recorrem, na verdade, sempre querendo um dinheiro emergencial, procurando a Defesa Civil, procurando algo nesse sentido que possa amenizar rapidamente os desastres e, obviamente, os prejuízos que aconteceram oriundo desse ocasionamento natural. E aí a gente vai atrás, bate numa secretaria, vai atrás de outra secretaria e não tem uma demanda específica para isso, ou seja, não existe um recurso imediato nesse sentido. Mas, agora que nós temos as emendas impositivas, o que acontece? Vários dos deputados indicam, obviamente, recursos para a saúde, para a infraestrutura, enfim, por uma série de itens e fatores. E a partir desse momento, o que nós queremos foi o seguinte: quando acontece algo nesse sentido, que o Estado de Santa Catarina possa imediatamente fazer a liberação destes recursos que já estão garantidos na via orçamentária, já são destinados àquele município, mas que possa rapidamente utilizar. Teve um acontecido muito forte, que foi uma enchente que houve numa cidade do sul de Santa Catarina. O prefeito me pedia muito recursos para a manutenção da malha rodoviária e, na verdade, eu tinha R$400 mil de emenda impositiva destinada àquele município, que poderia ser rapidamente, em 30 dias, colocado o recurso na conta da prefeitura e a prefeitura poderia fazer o trabalho. Então, o objetivo fundamental é isso, é agilidade, é ter maior celeridade e uma resposta imediata para que o prefeito, o gestor público, consiga amenizar os transtornos e os prejuízos da sua cidade. É um projeto interessante, não há dúvida nenhuma, as emendas elas são num volume bem expressivo, são 6 milhões para 40 deputados. Isso pode, obviamente, melhorar em muito a condição nesse momento, que é o momento de desespero, principalmente para o prefeito municipal e, obviamente, todos os munícipes que moram na cidade. Deputado Vampiro, muito obrigada por todas as informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Deluana. E olha, com a retomada dos trabalhos da Assembleia Legislativa, a TVE preparou uma série que vai mostrar alguns dos setores do Parlamento catarinense. Ontem, você conheceu um pouco mais sobre o papel das comissões permanentes da Casa. Hoje é a vez de saber como funciona o Centro de Memória. Centro de Memória da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É neste espaço, inaugurado em 1999, que são preservados milhares de documentos, desde 1835, quando foi instalada a Assembleia Provincial do Estado, até os dias atuais. São leis, projetos, decretos, documentos que tramitaram na casa, manuscritos ou impressos. No Centro de Memória, passam por higienização, recuperação ou manutenção e ainda são catalogados, digitalizados ou microfilmados. Nosso setor, ele é a fase final da documentação. Já é a documentação histórica realmente. Depois de ter passado por toda uma avaliação criteriosa, ela passa por toda uma higienização, por toda uma limpeza, se necessário, no último estágio do processo, passa então pela restauração. Com um trabalho meticuloso na preservação dos documentos, o Centro de Memória é uma importante fonte de pesquisa para quem quer saber mais detalhes sobre a história política de Santa Catarina. As consultas podem ser feitas pessoalmente no local, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 7 horas da noite. Um povo sem história, ele não tem o que guardar da sua memória. Então, acho que isso aí fundamenta a utilidade deste setor, a importância, porque a sociedade precisa conhecer o seu antes, o seu momento atual e planejar para o futuro. Então, a documentação é essencial, ter
essa responsabilidade, esse compromisso em aqui nós dissemos um fator muito importante, que é a prevenção, a preservação e a restauração por último. Então, nesses processos, a gente encontra, faz todo um planejamento para fazer o melhor. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, nosso site, redes sociais e logo mais, 6h45 no TVL Notícias. Boa tarde para você e até amanhã.